Caros irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus alcance a tua casa. Eu quero ler com vocês no Salmo 38:18, que nos diz assim: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Essa é a nossa introdução do nosso culto nesta noite. Vamos orar. Deus, Pai bondoso, Senhor de misericórdia, nós engrandecemos, louvamos, exaltamos o Teu nome. Só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Só o Senhor é digno de toda a glória. Obrigado, Deus, por se revelar a nós, por mostrar a Tua grandeza. Obrigado, Deus, por revelar a nós a Tua palavra. Tua palavra que nos ensina que podemos nos achegar a Ti como Deus grandioso e também como nosso Pai. Muito obrigado, Deus, pelo suprimento, pelo cuidado do Senhor que nos alcança a cada dia. Obrigado, Deus, pela Igreja de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento que podemos nos juntar, apesar do distanciamento que estamos enfrentando, mas ainda assim o Senhor nos permite esse tempo de nos juntarmos ao redor da Tua palavra, para buscá-la, para aprendermos, também, Senhor, para orarmos uns pelos outros. Abençoa, Deus, a casa dos meus irmãos. Abençoa, Deus, a família dos meus queridos, os seus lares, suas atividades profissionais. Que a cada dia, Senhor, esteja no nosso coração a certeza do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua bondade que vem sobre nós. Abençoa, Deus, esse tempo de culto, de adoração, de louvor ao Teu nome. Que sejamos de fato edificados, que a Tua palavra seja anunciada e o Teu nome, Pai, exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos aí comemorando os 78 anos da nossa igreja. Neste sábado seria a nossa festa, e no domingo também, mas impedidos que estamos aí de nos juntarmos. Eu quero me juntar a você por essa via e agradecer a Deus por nossa igreja. Tá bom? Se você quiser mandar um vídeo parabenizando a igreja, eu ainda quero insistir com você. Ainda dá tempo, tá bom? As fotos os irmãos me mandam rapidinho, mas o vídeo está mais difícil. Mas eu ainda te dou a oportunidade. Nós estamos estudando às quartas-feiras a carta de Paulo aos Romanos. As nossas reflexões estão sendo baseadas nesse texto do apóstolo. E eu quero convidar você para o nosso estudo nesse momento. Quero ler com você nessa noite, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Se você tem a sua Bíblia aí aberta, é bom que você acompanhe. É sempre importante ter a Bíblia, né? Para a gente estar comparando os versículos, acompanhando o raciocínio, ok? Tenha sempre a sua Bíblia em mãos, às quartas-feiras, na carta de Paulo aos Romanos. Diz assim o capítulo 2: Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezarás as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei no seu coração, gravada, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu que tens sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias de um Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas o que se deve furtar, que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Um novo coração. Esse é o nosso tema desta noite, numa reflexão breve sobre esse capítulo longo do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Imagine se eu te ensinasse a seguinte lição. Meu irmão, nós somos evangélicos. Recebemos de Deus a salvação em Jesus e agora não somos mais alvos da ira nem do juízo de Deus. Temos uma marca, um selo que nos torna diferentes das outras pessoas. Aquelas que não reconhecem Jesus como seu Salvador, que não receberam o selo do perdão. Essas pessoas serão julgadas e condenadas
por estarem entregues a uma disposição mental reprovável e por praticarem coisas inconvenientes como injustiça, malícia, avareza, inveja, homicídio, contenda, difamação, calúnias. Eles são ainda presunçosos, soberbos, insolentes. Essa gente do mundo é passível de morte por praticar todas estas coisas. Mas nós, que fomos marcados pela salvação, é como se, à semelhança dos judeus, tivéssemos sido circuncidados. Temos em nós uma marca que nos protege de todas essas coisas e nos faz especiais para Deus. Portanto, não seremos castigados ou coisa assim. Afinal, somos povo especial, povo que Deus separou para Ele. E Ele nos separou e nos tornou superiores aos do mundo, e somos imunes a qualquer ameaça de juízo. Estamos num outro patamar. Deus não nos julgará. Ele nos deu a marca e está tudo resolvido. Seu julgamento e castigo recairão, sim, sobre os não evangélicos, que praticam aquelas coisas que nem se nomeiam entre nós. Gente má, pessoas desobedientes, resistentes, não querem nada com Deus, vivem uma vida devassa por sua própria disposição e merecem até o nosso desprezo. Nós pregamos o Evangelho por uma simples questão de obrigação, porque na verdade essa gente já está perdida, já está até condenada. Vamos fazer a nossa parte, mas a verdade é que o juízo de Deus sobre elas já está determinado. Esse é um discurso sedutor, mas eu tenho certeza que você diria que eu estou errado, caso fosse esse o meu ensino. Estou equivocado e preciso de compaixão no meu coração. E você estaria certo se me confrontasse assim. Paulo diz para quem tem esse tipo de pensamento o seguinte: és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Você é indesculpável quando você julga, não importa quem você seja. Judeu, evangélico, protestante, crente, santo, aperfeiçoado, rico, educado, formado, quem quer que sejas tu, és indesculpável quando julgas. É forte essa assertiva de Paulo. E nesse texto, ele está argumentando com os judeus a respeito desse grande equívoco, do qual nós podemos ser vítimas como evangélicos. E até envergonhar Deus com esse tipo de discurso. Paulo ele monta esse ensino a partir de um estilo chamado diatribe, em que um personagem hipotético é o seu interlocutor e representa o público a quem ele quer persuadir, a quem ele quer transmitir a sua mensagem. Por isso ele se refere a um homem. Ele diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem. Esse, então, seria um judeu que estaria ouvindo ou lendo o discurso de Paulo aos Romanos, conformado a um pensamento, como alguns judeus entendiam equivocadamente, que uma vez circuncidados, pertencentes a uma nação e cumpridores de um conjunto de regras religiosas, que incluía o sacrifício anual para o perdão dos pecados, estariam isentos de qualquer julgamento de Deus a despeito do seu procedimento. Essa era uma presunção que implicava em um julgamento, e esse julgamento que condenava os gentios à morte levava a uma compreensão, a um entendimento de que os judeus eram superiores. Eles pensavam assim: somos filhos de Abraão,
povo escolhido de Deus, nação santa, a quem Deus revelou as suas leis e, portanto, povo superior, povo salvo da ira e do julgamento. Paulo, então, chama a sua atenção para o fato de que julgar os gentios tornava esses judeus praticantes das mesmas coisas que eles reprovavam e das mesmas coisas reprovadas por Deus. Então ele é enfático, portanto, és indesculpável ao homem de Deus, ao homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo considerava, então, a possibilidade de alguém, mesmo com todas as prerrogativas de judeu, filho de Abraão, cumpridor da lei, circuncidado, mesmo com todas essas prerrogativas, alguém poderia manter um coração duro e impenitente, um coração presunçoso, tão passível de condenação como qualquer outro. Ele afirma que a condenação e a redenção de alguém não estão atrelados a um status adquirido ou não. Esses destinos de condenação e de redenção estão relacionados à reação do coração confrontado com a graça de Jesus. E não por algum tipo de privilégio oferecido por Deus parcialmente. Paulo diz assim: Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à justiça e obedecem à injustiça. A verdade é que, não atrelando essa fala de Paulo ao conteúdo, ao conteúdo do Evangelho, ao contexto da sua pregação, a verdade é que não reconhecer Jesus e o que ele fez na cruz leva as pessoas à condenação. Negar a verdade da eficiência do sacrifício do Cordeiro de Deus é abrir mão da providência divina para a salvação. E isso implica em viver num mundo entregue a uma disposição reprovável de mente. Não entender e não aceitar o que Jesus fez na cruz leva o homem a buscar sua salvação em si mesmo. E essa busca leva por um caminho de perdição. E isso se expressa na dureza de coração. Isso se expressa nesse equívoco também. Porém, o fato de sermos salvos por Jesus não nos coloca em posição de superioridade em relação àquele que não foi ainda. Tal realidade é fruto da bondade de Deus. Paulo pergunta ao seu interlocutor: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo está dizendo, se você tem essa disposição no seu coração, se você tem essa compreensão, você está equivocado. O efeito da bondade de Deus sobre a nossa vida resulta numa disposição de coração coerente com a humildade necessária para a aceitação do sacrifício de Jesus. Ou seja, para a aceitação do sacrifício de Jesus, vocês, judeus, precisam entender que são iguaizinhos aos gentios. E que condená-los por não serem filhos de Abraão,
por não cumprirem a lei, por não serem circuncidados, expõe a falta de compreensão de vocês do que Deus está fazendo na pessoa de Jesus por vocês. Quando Paulo diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ele está se referindo ao resultado da graça em nossa vida. Uma transformação das disposições do nosso coração. Os judeus estavam sendo alertados, vocês não chegaram a essa condição através da lei, da circuncisão. Vocês precisam da salvação em Jesus, tanto quanto os gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E Paulo vai tratando dessa questão nesse texto. E nós tiramos uma lição para nós aqui. Uma lição muito contextual. E essa lição que nós tiramos aqui, esse é um ensino verdadeiro. Esse é o ensino que eu quero transmitir para você. Aquele do início do nosso estudo foi só hipotético. Então veja bem, se você, depois de se tornar evangélico, sente-se superior às outras pessoas, entende que Deus te privilegia porque você frequenta uma igreja, ora, lê a Bíblia e se comporta moralmente um pouquinho melhor do que a média da população, e por isso você acha que vai para o céu e condena todos os demais ao inferno, então cuidado. O efeito da graça ainda não se completou totalmente no teu coração, se é que alcançou. Reveja a tua compreensão do amor de Deus. O teu coração ainda continua com um nível elevado de dureza e de impenitência. O efeito da graça é um coração quebrantado, um coração compassivo, um coração que se enche de amor por aqueles que se desviam pelos caminhos do mal, da perdição. Esse amor é verdadeiro quando, pela graça, entendemos que estávamos nesse mesmo caminho e só nos demos conta dessa realidade porque a palavra de Deus nos alcançou. E isso normalmente acontece através de alguém que teve o seu coração transformado de verdade. Nós não precisamos de uma cirurgia que marque nosso corpo para que sejamos salvos, nem do peso de uma lei exigente como pretensão de nos fazer santo, mas que só expõe o nosso pecado. Nós não precisamos de uma filiação sanguínea. Precisamos sim do efeito pleno da graça na nossa vida, que é um coração humilde e quebrantado, igual ao coração de Jesus, que torne o nosso interior transformado por completo, com toda a disposição de obedecer pela via do amor. Eu fico feliz de ver o meu povo se dedicando à obra missionária. Fico feliz pelas ofertas, com alegria, que chegam aqui. Fico feliz pelas expressões de contentamento dos meus irmãos quando alguém se dispõe a preparar-se para o ministério da palavra. Isso traduz amor, isso traduz a compaixão pelo mundo, de onde nós fomos resgatados pelo amor de Jesus. Isso traduz expressões de corações transformados, à semelhança do coração de Deus. E eu quero nessa noite apelar a você, orientar você a pedir a Deus um coração transformado, um coração livre de julgamentos, um coração livre de pretensões de superioridade, um coração pronto a obedecer, um coração disposto à vontade de Deus, um coração generoso, cheio de amor por aqueles que precisam de redenção. Esse é o caminho da salvação que Jesus nos ensina.
Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Seja essa a tua oração nesta noite.
Amém. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, que de fato seja essa a nossa oração e a nossa disposição. Vamos orar mais uma vez. Pai, essa precisa ser a nossa oração diária. Dá-nos, Senhor Deus, um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto ao amor que vem dos céus. Coração generoso, coração quebrantado. Obrigado, Deus, pela tua palavra e que a tua graça, o teu amor e as consolações do teu Espírito estejam sempre sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Uma noite abençoada, meu irmão. Uma noite de paz, um restante de semana na presença do Senhor. Deus te abençoe.